Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa aquilo que você passou, para Deus você é um vaso escolhido. Aleluia! Você, para mim, aleluia, Ele é um vaso escolhido. Imensidão do amor de Deus, um amor que excede todo entendimento humano. Sou daqui, pra casa voltarei. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Estou feliz em estar aqui. É a primeira vez que eu venho a uma congregação de Enchil. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que saíram dos seus lares e vieram a esse congresso. Parabenizar, né? Aleluia, as nossas irmãs do Círculo da Oração. E dizer que eu sou grata também por essa oportunidade. Trago saudação do meu esposo, o presbítero José, que está ali na congregação de Comac, como a irmã Sandra já falou, hoje é um culto especial, nós fazemos esse culto. Geralmente quando tem 5 domingos no mês e caiu esse mês, então quando me foi chegado o convite para estar aqui, eu falei para ele, mas é o culto das crianças. Porém, meu irmão, desde quando eu me conheço como serva de Deus, eu nunca deixei de atender um só chamado do Senhor. Aleluia, Jesus. Então ele falou assim, vai e eu fico com as crianças. E eu falei, amém. Então Bendito é eu o teu vou. nome, Jesus. Eu falei para ele, você tem certeza? Ele falou assim, pode ir, vai em paz. Então eu trago a saudação do meu esposo. Agradeço a Deus pela vida do pastor Haroldo, que ali nos confiou, né, de estarmos aqui. Pastor Wilson, missionária Beth, presbítero Henrique, missionária Sandra, que Deus abençoe a vida de vocês. Amada igreja, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, eu costumo dizer, eu não sou pregadora, tá bom? Mas aquilo que o Senhor me mandar falar, certamente eu falarei. Aleluia, Jesus. Não vou levar para casa aquilo que o Senhor gerou no meu coração para te dizer nesse dia. Confesso aos irmãos que eu estudei, eu orei, eu jejuei. Aleluia, E entreguei Jesus. essa igreja diante do Senhor, a fim que o Senhor me revelasse aquilo que o Senhor queria falar com essa igreja. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia no tema. Efésios capítulo 3. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler todos juntos? 14. Por essa causa, Onde joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais coronados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente
carta aos Efésios, o apóstolo Paulo faz uma poderosa oração em favor da igreja, demonstrando seu profundo desejo que os crentes sejam fortalecidos no seu espírito. Intercede para que Cristo habite em vosso coração, por meio da fé, para que possamos compreender a imensidão do amor de Deus, um amor que excede todo entendimento humano. Além disso, Paulo exalta a grandeza de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos. Essa passagem nos ensina a importância da intimidade com Deus, da fé inabalável. Amém? Irmãos, quem era Paulo? Quem era Paulo? Quando foi que Paulo apareceu a primeira vez na Bíblia? Quando vai falar? Aleluia. A primeira vez que Paulo aparece na Bíblia foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 58. Quando Estevão ali estava sendo apedrejado. Diz a palavra do Senhor que Saulo, ele segurava a capa daqueles que apedrejavam Estevão. Então ele colaborava para com a morte de Estevão. Ele estava ali, mas ele estava colaborando. Então a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 8, vai dizer assim, que Paulo era um jovem e ele segurava a capa daqueles que matavam Estevão. No capítulo 9, vai dizer assim que Paulo, ele se enche de raiva e vontade de matar. Então o que ele faz? Ele vai e pede carta aos sacerdotes para que ele vá até Damasco, atrás daqueles que serviam a Jesus. Só que a palavra do Senhor vai falar que os sacerdotes, eles dão uma carta para Paulo, ou seja, Saulo, né? Saulo, ele vai a caminho de Damasco. E nesse meio, uma grande luz brilha sobre ele ao ponto de fazê-lo cair e deixá-lo cego. Então a palavra do Senhor vai falar que ele escuta uma voz. E ele fala, quem és tu? Ele faz uma pergunta, quem és tu? E aquela voz responde para ele e fala, Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Saulo, ele vai, entra na cidade de Damasco e ali ele passa 3 dias sem comer e sem beber, orando. E o Senhor fala para Saulo, fala, Saulo, vai até a ti um homem chamado Ananias. Aleluia. E o mesmo Deus que fala com Saulo orando ali naquela casa de Judas, é o mesmo, aleluia, que fala lá com Ananias. Então o Senhor fala com Ananias, Ananias, vai à rua chamada direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo, você vai lá e você vai orar com ele e as escamas dos seus olhos vão cair. Porém, Ananias teve medo, porque já escutara falar aquilo que Saulo estava fazendo. Saulo estava matando, Saulo estava prendendo. Para Saulo não tinha criança, não tinha velho, não tinha novo, não tinha mulher, não tinha nada. Ele prendia qualquer um que aceitava Jesus e que praticava, aleluia, a verdade em Cristo Jesus. Então para ele não tinha, então todos temiam a Saulo. E Ananias fala para aquela voz, para aquela visão, fala assim, Senhor, tem ouvido eu falar o que esse homem tem feito? Então aquela visão fala para Ananias, vai, porque para mim esse é um vaso escolhido. Aleluia. Esse era Saulo. Esse era Saulo, para mim. Aleluia. Ele é um vaso escolhido. Não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa aquilo que você passou, para Deus você é um vaso escolhido. Aleluia, você é um vaso escolhido. Aleluia, o que passou, passou, meu irmão. Aleluia, o Senhor não te rejeita. O Senhor não rejeita um coração contrito, aquebrantado na sua presença. O Senhor não rejeita.
Então diz a palavra do Senhor que Ananias vai até na casa de Judas, coloca sua mão sobre a vista de Saulo e aquelas escamas caem dos seus olhos. E ali ele começa a orar, ele continua orando. O ministério de Paulo ele começou em jejum e oração. Não começou de qualquer forma. O ministério de Paulo começou na base do jejum e da oração. Aleluia, o alicerce do crente é a oração. Aleluia, o alicerce do crente é a palavra do Senhor. O alicerce do crente é a boca no pó. Aleluia, porque quando a gente desce, aleluia, o Senhor aparece. Aleluia, sobre as nossas vidas. Aleluia, então diz a palavra do Senhor que Ananias vai, aquelas escamas caem do olho de Paulo. Paulo começa a enxergar. Aleluia. E rapidamente ele se levanta e ele sai a falar do que tinha acontecido na vida dele, a testemunhar a grandeza do Senhor na vida dele, daquilo que Deus fez na vida dele. Sabe o que é interessante? Aleluia, o nosso testemunho, ele vai impactar a vida lá fora. Aleluia. Aquilo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, vai impactar vidas lá fora, e vidas vão ser salvas. Aleluia, por ver o meu testemunho, o teu testemunho diante do mundo. Paulo, ele pregou. Sabe o que é o mais interessante? Que depois que ele começou a pregar, homens judeus se levantam contra ele, querendo matá-lo. Aleluia, porque não acreditavam na obra que Deus estava fazendo na vida dele. E quantas vezes na nossa vida não é igual? Quando as pessoas olham para a gente e vê o que o Senhor está fazendo, um espírito de inveja se levanta no meio daqueles que a gente pensa que é povo, aleluia, do mesmo qual a gente servimos, e se levanta para querer matar a gente. Só que Paulo ele fica sabendo desses planos. Então diz a palavra do Senhor que os seus seguidores colocam ele num cesto e descem ele pela muralha. Foge, meu filho. Foge, vai fazer o que Deus tem te chamado para fazer. Aleluia. Então Paulo vai. Sabe o que Paulo faz? Vai atrás dos discípulos de Jesus. Sabe o que é mais interessante nisso? Os discípulos olham e falam assim: rapaz, será que esse aí realmente se converteu ou ele está aqui só olhando para tramar contra a gente? Só que no meio dos discípulos havia um homem chamado Barnabé. Então Barnabé, ele pega e leva Paulo até os discípulos. Barnabé foi a ponte, aleluia, de Paulo com os discípulos. Sempre vai ter um Barnabé na minha vida, aleluia, e na tua vida para te ajudar. Sempre vai ter. Nunca, nunca, nunca o Senhor vai nos desamparar. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar assim que Barnabé, ele leva Paulo até ali os discípulos, e Barnabé dá o testemunho de Paulo. Barnabé conta aos discípulos o que Jesus tinha feito com Paulo no caminho a Damasco. Então os discípulos creram. Aleluia. Sempre tem que ter um para dar bom testemunho da gente, né? E o Senhor, ele honra. Aleluia. Então a palavra do Senhor vai falar que Saulo, ele prega em Jerusalém com ousadia. Aleluia. Os irmãos enviam ele, aleluia, para Cesareia e depois para Tarso, aonde ele fica um tempo pregando a palavra do Senhor. E nesse momento marca o início da grande jornada missionária de Paulo. Aleluia. A perseguição, ela não para o propósito. A perseguição na minha vida e na tua vida, ela nunca vai parar o propósito, se você estiver no centro da vontade de Deus. Se você estiver fazendo aquilo que o Senhor verdadeiramente chamou para fazer, aleluia, as lutas, as dificuldades, elas não vão parar o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Aleluia. Você tem um alvo, eu tenho um alvo. Qual é o teu alvo? Teu alvo é Cristo. Teu alvo tem que ser Cristo. Nem direita, nem esquerda, nem para trás.
Mulher de Ló olhou para trás e ficou. Então não olha para trás. O que passou, passou. É vida nova, é daqui para frente. Aleluia. Paulo não olhou para trás, ele olhou para o alvo e falou assim, opa, lá é meu alvo, eu vou para ele. Eu vou correr para ele, porque eu sei que lá tem segurança, eu sei que lá tem refúgio. Então eu vou correr para ele. Aleluia. Sabe o que é mais interessante nisso tudo? Que quando Deus, ele separa Paulo, ele chama Paulo, ele já chama Paulo, dizendo para Paulo que a vida dele não vai ser fácil. Que ele vai sofrer perseguições, que ele vai ser, aleluia, apanhar muito, aleluia, que ele vai sofrer muito. A vida dele como cristão é uma vida de sofrência, aleluia, de dificuldade. Não vai ter melzinho para ele, não. Vai ser luta atrás de luta. Sabe o que Paulo fala? Fala assim, eu prefiro, aleluia, obedecer a voz do meu Deus e fazer a sua vontade. Aleluia, Jesus. Se Deus falasse para mim e para você que a nossa vida cristã, na presença dele, a gente fosse passar por tanta coisa que a gente já tem passado nessa vida para estar aqui nos dias de hoje, nem eu nem você tinha aceitado esse ministério. A gente ia parar lá atrás, mas quando Deus fala assim, eis que vou fazer grandes coisas. Aleluia. Eis que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tu verás que eu sou Deus. Mas Deus não fala assim, olha, tu vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso, para até tu chegar aqui, não vai falar isso não. Ele vai falar assim, eu vou te dar. Mas para Paulo foi diferente. Para Paulo ele falou assim, tu vai passar por isso. E Paulo agarrou o chamado. E vou que vou. E foi. Aleluia. A morte de Estevão foi um marco de dor para a igreja primitiva, mas também um ponto de virada. A perseguição veio após a morte de Estevão. E a partir disso, espalhou os cristãos para fora de Jerusalém. O que parecia derrota se transformou em expansão do evangelho. Aleluia. Chegou em lugares que antes não haviam sido alcançados. Aleluia. A perseguição espalhou, mas não calou. Aleluia. Ela espalhou, mas não calou a boca deles. Aleluia. Os que haviam sido dispersos por causa da tribulação chegaram a Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Alguns, porém, começaram também a falar aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. E ali começaram, aleluia, a ser pregado aos não judeus, né? Aleluia. Ali começou o ministério, aleluia, de evangelismo aos não judeus, aos gentios, e chegou até nós, do outro lado do mundo. Aleluia, para a glória de Deus. Chegou até aqui. Aleluia. Aleluia. A perseguição espalhou, mas não calou, porque eu e você estamos aqui nessa noite. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que o Senhor estava com eles. A mão do Senhor estava com eles. E os que crendo converteram ao Senhor. Aleluia. Então o que acontece? A igreja cresce. É necessário que obreiros sejam enviados. Então quem vai? Vai Barnabé. Chama Barnabé lá. Barnabé, vai lá. A igreja está crescendo, precisa de obreiro lá. Barnabé fala assim, opa, vou levar Saulo comigo. Aleluia, porque o que o Senhor está fazendo na vida dele vai ser muito bom para aquela igreja, para aquele momento. Aleluia, que está passando ali naquela cidade, eu vou levar ele comigo. Vai Barnabé buscar Saulo lá em Tarso. E ali começa a obra missionária. Aleluia. Aleluia. Começa a missão aos gentios. Então, a palavra do Senhor vai falar, separa-me Barnabé e Saulo para que a obra que eu tenho chamado. De Antioquia, eles foram enviados na primeira viagem missionária, pregando agora também aos gentios, ou seja, os não-judeus.
O Evangelho rompe barreiras culturais, religiosas e alcança a todos. Como eu disse, por isso estamos aqui nessa noite. Aleluia. Paulo prega com ousadia, milagres acontecem. Aleluia. Meu irmão, se Deus te chamou, aleluia, Ele também vai te enviar. E onde Ele te enviar, Ele vai confirmar a palavra dEle sobre a tua vida, com sinais, com frutos e transformações de vida. Aleluia, Jesus. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para libertar, para curar, para restaurar vidas através da onde? Da sua palavra. Porque é a palavra do Senhor que faz isso, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você foi chamado para ir até o fim, então não desista. Não é uma opção desistir. Não é uma opção voltar atrás. Não, você tem um alvo. Agora eu vou seguir para o meu alvo. Meu alvo é Cristo. Se você entender, aleluia, na tua vida que você tem um alvo e de maneira alguma você pode errar aquele alvo, você vai até o fim. Você vai até o fim porque você é determinado em Cristo. Aleluia. Ainda que você fale, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Não, o Senhor é tua força e Ele te capacita. Aleluia. E tudo aquilo que o Senhor tem colocado, faça. Faça, não faça somente aquilo que te é mandado. Não, faça aquilo que o Senhor tem falado para você fazer no teu coração. Porque o Senhor fala comigo e fala com você. Não espere alguém falar para você, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Paulo não esperou ninguém falar para ele sair pregando. Não. Ele foi porque ele sentiu a necessidade de compartilhar aquilo que ele estava sentindo no momento. Aleluia, que era falar daquele amor, que era falar daquele perdão, que era falar daquela graça, de tudo aquilo que tinha acontecido com ele no meio do caminho, de quem ele era, para quem ele se transformou. Ele não esperou ninguém falar para ele, se Paulo vai lá agora e conta o teu testemunho, para que vidas venham ser salvas. Não, ele foi falar. A gente só fala aquilo que o nosso coração está cheio. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Que o que sai da tua boca é o que está no teu coração. E se desceu para o teu coração é porque você já ficou aqui, ó, maquinando na tua mente. Aleluia. Então fale aquilo que é de Deus. Aquilo que não for de Deus, meu irmão, para o teu coração, para o teu pensamento, repreende no nome de Jesus, porque vem pensamentos. Vem pensamento de tristeza, vem pensamento de derrota, vem pensamento de falha, vem pensamento de várias coisas na nossa mente. Mas se a gente tiver a nossa mente guardada no sangue de Jesus, então quando vem aqueles pensamentos, eu repreendo no nome de Jesus. Eu falo, pensamento, sai no nome de Jesus, porque isso não é de Deus. Você tem um Espírito dentro de você que ele é santo. E esse Espírito, ele habita dentro de você. E ele te faz entender o que é certo e o que é errado, porque foi para isso que ele veio, para te convencer do pecado, para te mostrar o caminho certo. O Espírito Santo está aí dentro para te mostrar qual é o teu alvo. Ele não está aí somente por estar, não, ele está aí dentro porque ele quer algo a mais, porque o Senhor te confiou algo a mais. Então busca do Senhor aquilo que o Senhor quer para a tua vida e faça a diferença, como Paulo fez a diferença. Se Paulo fosse olhar a situação dele, as circunstâncias que ele estava vendo naquela hora, todo mundo querendo matar ele, meu filho, ele tinha largado tudo, saído correndo, não tinha nem ficado ali não. Mas não, ele falou assim, o quê? Eu vou. Eu sei quem me chamou. Aleluia. E você sabe quem te chamou? Aleluia, Deus. Essa é a diferença. Você sabe quem te chamou? Aquele que te chamou, ele garante a obra. Ele garante. Aleluia. A direção, aleluia, ela vem de Deus. Aleluia. Paulo, ele queria ir para a Ásia, pregar o Evangelho. Aí vai falar a palavra do Senhor, em Atos capítulo 16, 9. Que o Espírito Santo impediu ele de ir para a Ásia. Fala assim, não, Paulo, opa, aí não.
Aí Paulo se prepara e fala assim, vou para Bitínia. Vou lá para Bitínia pregar lá. Aí o próprio Espírito de Jesus, fala que o Espírito de Jesus falou para Paulo, não. E Paulo obedeceu. Aleluia. Você tem que ser atento à voz dos Deus. Aleluia. É o melhor obedecer do que sacrificar. Verdade, Deus. Aleluia. Então, em uma visão, diz a palavra do Senhor, que Paulo vê um homem e fala assim, atravessa para cá, para Macedônia. Paulo, ao acordar, ele fala assim, rapaz, vamos levantar a mala aí e vamos para Macedônia, que é lá que o Senhor nos quer. E ele parte para Macedônia. E ali, vidas são libertas, famílias restauradas e o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não apenas chama, mas Ele direciona. Aleluia. Quando obedecemos, colhemos o fruto da obediência. A obediência atrai o mover de Deus. Mesmo preso, Paulo orou. Paulo era livre de espírito. O louvor em meio à dor abre prisões visíveis e invisíveis na nossa vida. Bendito é o teu nome, Jesus. Em meio à adoração. Adoração não é só um cântico, meu irmão. A adoração é você dobrar o teu joelho diante do Senhor e reconhecer que você nada é diante dele. Que tudo que você tem vem dele. Que nada vem das tuas próprias mãos ou da tua força. Não bate no teu peito e fala assim, o que eu tenho é meu. Não, o que tu tem foi Deus que te deu, então dê graças a Deus a Ele. Aleluia, por isso que você tem. Então Paulo, ele foi obediente à voz do Espírito Santo de Deus. E ele foi, obedeceu e vidas foram salvas, libertas, transformadas pelo poder, aleluia, do nome de Jesus. Aleluia, Deus, meu Deus. Glória a Deus. Sabe quando você prega? Aleluia. Você não prega para agradar ninguém. Você não prega. Você não pode pregar. Não, eu vou pregar porque... Não, você tem que pregar segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, naquilo que o Senhor fala com a igreja. Quando você for ministrar numa igreja, você primeiro ora pedindo a Deus que Deus te mostre aquilo que aquela igreja necessita. Muitos hoje pegam pregação de YouTube e estão pregando dentro da igreja. Não é assim não, meu irmão. Verdade, Deus. Cara no pó, vai ler Bíblia. Vai jejuar, vai orar. O Senhor falou que tu vai pregar? Vai pregar sim, meu irmão, mas cara no pó. Desce. Desce na oração, desce no jejum. Enquanto Deus não te der a palavra, não levanta. Não levanta, porque se você fizer isso, eu te dou a certeza que o Senhor vai falar através da tua vida onde você estiver. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele sabe o que aquela igreja ela necessita. Aleluia, porque Ele é o dono da igreja. Eu não posso falar aquilo que eu quero, mas eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo Ele quer falar com a igreja. Às vezes a igreja ela precisa ser curada, ser liberta, e você quer trazer uma palavra de avivamento. Meu irmão, não tem avivamento sem libertação. Não tem avivamento, aleluia, sem você ter arrependimento. Não existe avivamento dessa forma. Ou você se arrepende para o avivamento vir, ou você vai morrer orando para o avivamento vir e ele não vai vir. Nossa, missionária, que duro. Meu irmão, eu prefiro falar a verdade para o céu do que mentir para ti e ir para o inferno. Então eu sinto muito. Tá, glória a Deus. Tá doendo aí, tá doendo aqui também. Aleluia. Porque para chegar aí, passa por aqui. Então, meu irmão, fale somente aquilo que o Espírito Santo mandar você falar. Não tente enfeitar o Evangelho. Não tente, não enfeite o Evangelho. O Evangelho, ele é simples.
Aleluia, Jesus. Ele é simples. Aleluia. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus morreu por mim e por você para que eu e você tivesse vida eterna. Aleluia. Esse é o Evangelho. Aleluia. O Evangelho da salvação. Aleluia. É só isso. É só falar do amor de Cristo. Mas muitos hoje querem enfeitar. Não, meu irmão, para com isso. Fala somente aquilo que o Espírito Santo dirigiu para falar. Demais, fala assim, ó, não, vai até aqui. Deus falou até aqui, vai até aqui. Dá glória a Deus, entrega a tua oportunidade, que vai ficar mais bonito do que você querer ficar enchendo, né? Então não faça isso. Amém? Aleluia, porque assim o Senhor, Ele vai curar muitas vidas. Ao final da segunda viagem de Paulo a Éfeso, em sua companhia, Áquila e Priscila ficou ali por algum tempo. E depois de algum tempo, Paulo ele se despede da cidade de Éfeso, né? E deixa ali Áquila e Priscila. E nesse meio tempo, Áquila e Priscila, eles pregavam ali, eles falavam de Cristo. E um dia eles estavam numa sinagoga? Não. Tem outra palavra, esqueci o nome. Mas tipo uma sinagoga. Eles estavam ali e eles escutaram um homem chamado Apolo ministrar a palavra. Foi a palavra que o pastor Haroldo trouxe no domingo passado na EBD. Então, a palavra do Senhor vai falar que Áquila e Priscila observavam Apolo falando aquele povo. Apolo, diz a palavra do Senhor, que ele era um homem que falava muito bem, se expressava muito bem, entendeu? Mas que só conhecia o batismo de João Batista, não conhecia o batismo de Jesus. Então, Áquila e Priscila observou ele e ao final chamou ele e falou assim, olha, vamos lá em casa que eu quero te falar algumas coisas. Apolo podia falar assim, não, eu não quero saber disso. Eu não quero. Eu sei o que eu estou falando. Mas não, Apolo, na sua humildade, escutou a voz de Deus. Aleluia! Foi à casa de Áquila e Priscila e ali ele foi orientado sobre o batismo de Jesus. Aleluia! E através disso, ele aceitou, aleluia, aquela palavra. E através da vida dele, muitos foram salvos. Aleluia, aleluia, Jesus! Isso é maravilhoso. E se você prestar atenção, aleluia, como que eu posso dizer? A humildade de Apolo, ao receber instruções de Áquila e Priscila, levou a ele a honra. Aleluia! E como o pastor Haroldo falou ali no domingo, que a gente deve ter sabedoria no falar, no ensinar, no explicar. Porque eles poderiam olhar e falar assim, sabe nada, sabe nem o que está falando, porque a gente é assim. A gente vê alguém aqui na frente ministrando, fala assim, mas não sabe falar direito não, olha o que está falando. Não, meu irmão, chama de lado e ensina ele, ensina ela. Tu não sabe mais que ele? E por que tu não chega no cantinho e fala assim, você sabe lá aquela parte lá? Não é assim não, é dessa forma. Ensina. E você vai ver o fruto daquela pessoa lá na frente. Aleluia, Jesus. Sabe quando você vê uma jovem? Eu vou dar exemplo de jovem, porque hoje jovem no nosso ministério, vocês têm que ensiná-las a elas se vestirem. Verdade. Ensinem as jovens a se vestirem. A minha jovem está ali, Lívia, que não me deixa mentir. Eu chamo elas para mim e ensino elas a se vestirem com decência na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então eu falo para elas, vocês são jovens, vocês são lindas, sainha abaixo do joelho
E eu instruo elas com amor. Porque se você ensina com amor, elas te ouvem. Bendito é o teu nome, Jesus. Elas te ouvem. Agora vem uma de repente, no Brasil é muito assim, né? As mulheres toda apertadinha, né? No altar cantando, pregando, a blusa lá quase estourando, a saia quase se rompendo, e a mulher lá cheia do fogo. Aleluia. Só que não tem um filho de Deus que se levanta e chama ela de canto e fala assim: irmã, as vestes, minha querida. Ah, mas eu não estou fazendo nada, não estou... Filho, se você fizer o teu irmão olhar para ti e pecar, tu está pecando junto com ele. Tu está pecando junto com ele, não adianta eu querer passar a mão na tua cabeça, é assim. E eu falo para a minha jovem em Comarca, não falo, Livinha? Tá ali, ó, não me deixa mentir, pego mesmo. Não refresco não, meu irmão, não refresco. Mas graças a Deus elas são crentes em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Todas elas se vestem com decência na presença do Senhor. Bendito Não é o só teu na casa do nome, Senhor, Jesus. porque não adianta só na casa do Senhor e lá fora se vestir. Não, de forma indecente não. Da mesma forma que elas se comportam dentro da casa de Deus, elas se comportam lá fora. Porque eu sou testemunha e eu vejo. Aleluia, Então elas Jesus. são instruídas dentro da casa do Senhor e aquilo que elas aprendem ali, elas praticam fora. E eu louvo a Deus pelas jovens de Comarque. Eu louvo a Deus pela vida Aleluia, delas. Jesus. Aleluia, não só delas, mas pelos meninos também, que são uma bênção na glória de Deus, né? Meus jovens são uma bênção. Aleluia, mas é necessário você ensinar. Se Apolo não tivesse dado ouvido a Áquila e a Priscila, como será que seria? Ele ia virar uma brigalhada, porque ele ia acreditar em uma coisa, a Áquila e a Priscila em outra, e o reino não cresceria. Mas não, ele atentou, ele entendeu o chamado, ele entendeu aquilo que foi ensinado para ele. E a partir dali, Apolo saiu e ganhou muitas pessoas para o reino. Aleluia, Jesus. E o nome do Senhor foi exaltado. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. A terceira viagem de Paulo a Éfeso, ali começa um grande avivamento. A igreja de Éfeso, ela nasceu na cidade de Éfeso e ficava na Ásia Menor, atual Turquia hoje. Era uma cidade importante, culturalmente rica, conhecida principalmente pelo templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade de idólatras e muitos praticavam artes de magia, ou seja, feitiçaria. Então eles mexiam muito com isso naquele tempo. Só que a partir do momento que Paulo entra naquela cidade, e Apolo conhece, aleluia, ali o batismo de Jesus, e eles começam a falar sobre o amor de Deus, ali muitas pessoas, elas vão sendo libertas, ao ponto daqueles feiticeiros catarem todos aqueles livros, levar para praça e falar assim: queima tudo, porque agora o que me importa é Jesus. Aleluia. E o nome do Senhor foi sendo glorificado através daquela vida. Aleluia. Então ali começa o avivamento em Éfeso. Aleluia. Apolo já estava em Éfeso ensinando com zelo. Paulo chega, ensina sobre o Espírito Santo, pessoas são batizadas, curadas, libertas. Aleluia, livros queimados em praça pública. E a palavra do Senhor vai falar assim, que Paulo ele fica ali durante 3 anos ensinando em Éfeso. Só que dali, Paulo ele decide ir para Jerusalém. Por quê? Porque ali em Jerusalém o povo estava passando uma necessidade. Então quando ele chega na cidade de Éfeso, nessa terceira ida aqui, na terceira viagem dele, a palavra do Senhor fala que ali tem um profeta chamado Agapo. Agapo era o nome do profeta. E quando ele adentra aquela cidade, ele vai fazer uma visita. Então esse profeta, ele fala para ele assim: me empresta o seu cinto aí. Então ele empresta o cinto e aquele profeta amarra o cinto na cintura e nos pés dele e fala assim: o dono desse cinto vai ser preso e vai passar por muitas situações. Só que Paulo ele já não tem amor a si, ele tem amor a Cristo. Então a vida dele
Para ele não é nada, entendeu? Ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele fala assim, mesmo assim, ele decide no seu coração em ir a Jerusalém, mesmo sabendo que ali ele seria preso. Então ele sai dali de Éfeso e vai para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele é preso. Aleluia. E dali ele vai passando por julgamentos até ele ser levado para Roma. E é dali que Paulo escreve a carta aos Efésios, né? Aleluia. Paulo se despede dos irmãos, vai até Jerusalém, levar ajuda, mesmo sabendo que ali seria preso. Mesmo assim, não teve a sua vida por preciosa, antes buscou fazer a vontade de Deus. Perseverança até o final. Aleluia. Aleluia. Ele vai dizer, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Paulo sabia que prisões, perseguições o esperavam, mas nada impedia de continuar. Ele foi até o fim. Não por obrigação, por paixão pelo chamado. Em Jerusalém ele foi preso e levado até Roma. A jornada, ela não é fácil, ela é difícil, mas ela é gloriosa. Bendito é o teu nome, Jesus. Ela é gloriosa. E de dentro dessa prisão, Paulo escreve a carta à igreja que estava em Éfeso. Então aí a gente entra, aleluia, aqui em Efésios capítulo 3. No capítulo 1, Paulo ora por iluminação. No capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos e hoje Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele chega e ora, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Para quem é pregador, e aqui tem muitos, sabe que um judeu, ele não ora de joelho, não, ele ora de pé. Só em situação de extrema necessidade, de muita, vamos dizer assim, urgência, ele se colocava de joelho no chão. Hoje até mesmo nós mesmos, a gente tem como costume chegar na casa do Senhor, ajoelhar e orar. Mas muitas vezes a oração de joelho não é aquela oração por urgência, a gente faz por costume. Simples assim. Chegamos, ajoelhamos, oramos, levantamos e ali está tudo certo. Só que no caso aqui de Paulo, não. Ele estava preocupado com a igreja. Ele não sabia como a igreja estava. Ele não sabia se a igreja ela continuava firme no propósito, porque ele estava preso. Então a preocupação dele era que ela ficasse firme, que ela não vacilasse, mas que ela prosseguisse, que ela avançasse. Aleluia! Levando a palavra do Senhor e não desfalecesse. Então eles tinham uma preocupação. Eles tinham uma necessidade. Aleluia! Então Paulo ele se ajoelha e ele ora. A carta ela não vai mostrar nenhuma dificuldade financeira ou uma crise como em Corinto ou como Gálatas, não. O que dá para entender na carta de Éfeso é que realmente Paulo ele estava orando porque ele amava aquele povo e porque ele se preocupava com aquele povo e queria que com urgência o Senhor trabalhasse no meio daquele povo. Aleluia. Paulo estava preso e os cristãos de Éfeso poderiam estar desanimados ou desmotivados com isso. Portanto, peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A igreja estava enfrentando tensões entre a unidade entre judeus e gentios. Paulo escreve bastante sobre essa união de ambos em um só corpo, enfatizando que Cristo derrubou toda a parede de separação. Não existe separação. Não existe separação entre nós e Cristo. Sabe por quê? Porque ali
no Calvário. Aleluia. Ali, na morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado. E hoje eu e você, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia. Já não somos inimigos de Deus, mas somos chamados amigos de Deus. Aleluia. Filhos, aleluia, de Deus. Nós somos chamados como filhos. Sinta-se amado como filho. Receba o abraço de Jesus como filho. Aleluia. Sabe quando você está tão caído, tão triste, tão magoado, tão machucado, e você pensa que você está sozinho? Não, você não está sozinho. Sinta o abraço de Jesus te abraçando. Aleluia. Ele te diz: e você não está só. Aleluia. Você não está só. O Senhor está com você. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia. Paulo se ajoelha. Ele não quer que a igreja desanime. Por que Paulo se ajoelha? Ele não quer que a igreja desanime com suas prisões. Ele ora para que a igreja permaneça firme, unida e cheia de amor em Cristo. Aleluia. Ele ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda e seja fortalecido com o poder mediante o Espírito no homem interior. Aleluia. O Espírito Santo, ele já mora dentro de você. O Espírito Santo, ele já está aí dentro. Aleluia, Jesus. Só que ele quer te usar com poder. Aleluia. É com poder, é com ousadia. Aleluia, na presença dele. Porque quando você recebe esse poder do Espírito Santo de Deus, você já não fica mais no lugar onde você está. Você sai a anunciar. Glória. Aleluia. Esse é o poder de Cristo em mim e em você. Esse poder que o Espírito Santo ele faz eu e você ter para que a gente vá e leve a palavra do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. A palavra do Senhor vai falar ali em Atos que o Senhor dá uma ordem aos discípulos. Fala assim: olha, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É poder. É poder, meu irmão. Mas para que eu preciso de poder, missionário? Minha filha, você precisa de poder até para perdoar. Porque se tu não tiver, tu não perdoa. Aleluia, Se tu não Jesus. perdoar, tu não vai pro céu. E se tu não for pro céu, tu tá perdendo tempo aqui dentro. Só isso. Só isso. Então, meu irmão, você precisa desse poder para perdoar. Tu és santo, poderoso e fiel. Você pode falar para mim, mas só que amar, perdoar, é uma decisão minha, sim. É uma decisão tua. Você decide amar. Você decide perdoar. Só que se o Espírito Santo ele não mover dentro de nós mesmos, nós não conseguimos. Porque tem situações na nossa vida que é tão difícil de lidar, de engolir, que você fala só pelo Espírito Santo de Deus. Porque por mim eu não consigo. Então você precisa de poder para você alcançar, aleluia, o perdão de Cristo e liberar o perdão. Aleluia. Porque se você não perdoa, eu sinto muito, o Senhor também não vai te perdoar. As tuas orações, ó, ela vai estar aqui, ó, cerrada. Não tem dessa. Não pense você que você falou mal do teu irmão. Ele ficou sabendo. Você foi lá, pediu perdão para Jesus e não pediu para o teu irmão, não adiantou nada. Tu continua pecando. Vai, conserta com teu irmão. Aleluia. Pede perdão. Aleluia. E depois você vem ofertar a tua vida no altar dele. Enquanto isso não vem. Bendito é o teu Não nome, vem. Jesus. Porque o Senhor não vai te aceitar. Irmão, amém. Só que não está nem aqui, mas o Senhor me manda dizer isso. Aleluia, Jesus. Fala. Aleluia. Então não pense você que o evangelho é brincadeira e o céu é brincadeira, não. Aleluia. Tem regra para entrar no céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem medidas para entrar no céu. E a maior medida é quando a gente desce na presença dele. Aleluia. Se arrepende, se humilha. Aleluia. E reconhece que nós não somos nada e que ele é tudo em nós. Bendito é o teu Aleluia. nome, Jesus.
Então, Paulo vai orar para que Deus fortaleça os crentes, não conforme a nossa necessidade, mas conforme a riqueza, a abundância infinita da glória de Deus. Ou seja, Ele dá força do jeito que Ele é, poderoso, glorioso e ilimitado. Aleluia. Paulo não está falando de uma força física, mas de uma fortaleza espiritual e interior. Um poder que dá coragem, firmeza, resistência, aleluia, na vida com Deus. Glória a Deus. É necessário, meu irmão, ter esse poder na minha vida e na tua vida. É necessário. É necessário. E assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós, aleluia, arraigados e alicerçados nesse amor. No grego, existem duas palavras que falam, aleluia, de habitação. Uma habitação, ela chama paroikel. O que é paroikel? Paroikel é um visitante, alguém que passa por um lugar somente de visita, somente passou. Sabe ali em Mateus, em Lucas, vamos lá, em Lucas, não precisa abrir, em Lucas, capítulo 24, 18, vai dizer assim que 2 discípulos, eles estavam a caminho de Emaús. E ali aparece o Senhor e fala com eles. Então Cleopas, ele olha para aquele homem e fala assim: porventura és tu paroikel, que não sabe o que está acontecendo na cidade? Porventura és tu um visitante que não sabe o que está acontecendo na cidade? Então paroikel é alguém que passa de passagem, de visita. Só que aqui Paulo, ele não está falando de paroikel, ele está falando de katoikel, uma morada fixa, permanente, que tem todo o direito e todo o poder de mover dentro de nós da maneira que ele entende que deve ser movido. Não do nosso jeito, mas do jeito dele. Não é somente em alguns lugares da nossa vida ele tem o direito de trabalhar, não, mas ele quer trabalhar em tudo. Ele quer transformar a gente num todo. Aquilo que não é bom para ele, que não é bom pra gente, ele quer limpar aqueles quartinhos sujos, aleluia, os quartinhos da mentira, os quartinhos da engano, da pornografia, da briga, da falação mal dos outros. Sabe esses quartinhos assim que a gente guarda, assim, guardadinho? Welcome. Hello. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Estamos aí. Estamos junto nessa aí. Sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Aleluia, Jesus.